Bom dia, aqui é Remo Noronha, mais uma aula de física ou matemática. Hoje, faz de conta que eu sei falar alguma coisa sobre futebol também. Fazer uma homenagem aqui ao site Chance de Gol. Então fica o agradecimento ao Marcelo Arruda, que faz esse trabalho fantástico aí. Todos os matemáticos, né? Tristão Garcia faz esse trabalho já há algum tempo em relação a isso. Vamos aproveitar para aprender um pouco sobre probabilidade, falando sobre as chances dos times caírem. Meu Deus do céu, haja coração, né? Então, hoje podem cair Bahia, Vasco ou Santos. Então a gente vai entender qual é a lógica dessa plataforma, Chance de Gol, e aproveitar para aprender um pouquinho de probabilidade, tá? Isso vai ser assim, ó. Bem, antes de tudo, o que é a probabilidade? Probabilidade é quando você calcula a chance de algo que acontecer, levando em consideração o que você considera favorável, dividido pelo total de possibilidades que pode acontecer. Então, a probabilidade é o favorável dividido pelo total, que a gente chama de espaço amostral. Isso, inclusive, traz uma coisa muito interessante, especificamente sobre o futebol, porque o número de gols numa partida de futebol é muito baixo. Então, quando algo tem um espaço amostral baixo, a chance da coisa sair da curva é muito maior. Então, até acredito eis o porquê no futebol ser tão apaixonante e o esporte no qual mais acontecem zebras, né? Então, basquete que um time faz 100 pontos, é difícil um azarão ganhar. E quando um azarão ganha, vira história, né? Lembro muito do jogo de basquete que o Brasil ganhou do Dream Team, em que o Oscar Schmidt acertou tudo, né? Então, foi um jogo realmente fora da curva. Mas é mais raro isso acontecer no basquete, de um azarão ganhar, do que acontece no futebol, tá? Então, tudo que quem está falando aqui, a gente tem que entender que no futebol pode dar, sim, inclusive da zebra, né? É porque zebra não tem no jogo do bicho, né? Uma coisa que não aconteceria de jeito nenhum. Mas vamos à parte prática. Quando é que a gente vai usar o princípio multiplicativo? Eu tenho a chance de uma coisa acontecer e de outra coisa acontecer, dois eventos isolados, tá? Se eu quero que um e outro aconteça, eu vou multiplicar um pelo outro. E o princípio aditivo a gente vai usar quando você tem um evento A e um evento B e eu quero que um ou outro aconteça, aí eu vou somar as probabilidades, né? Aí a gente chega aos 3 times que ainda tem chance de descenso. Por que eu não estou calculando aqui, vendo o que acontece, por exemplo, a chance de ser campeão? Hoje o saldo de gols do Palmeiras ficou uma coisa assim, que destoa em relação aos outros times, então fica difícil a de calcular. Mas a chance de descenso dá pra gente ver direitinho acompanhando os números aqui oferecidos pelo o site Chance de Gol. E o site tem um algoritmo que diz, por exemplo, que a chance do Vasco ganhar do Red Bull Bragantino, é de 35,2%, de empatar de 30,6% e de perder 34,2%. Então, isso tudo está explicadinho lá no site Chance de Gol, porque aqui teria aquela questão, né, de campo e bola, essa coisa toda, né? Mas como matematicamente você não tem como dizer que um time teve um jogador expulso no jogo anterior, essas coisas que acontecem no futebol, né? E os gols incrivelmente perdidos, essas coisas assim que fogem da curva, o que o site faz? Analisa os resultados do time dentro de casa, fora de casa, no último ano, nos últimos 10 jogos e tudo mais. Então, acaba tendo um percentual que é justificado lá pelo canal. Então, eu vou tomar isso aqui como verdadeiro, esses números como verdadeiro, e vamos ver qual é
a chance do Santos cair para ver se os números que ele passou aqui passa com mais ou menos o que a gente está pensando, tá? Então, a primeira coisa que pode acontecer é o Santos empatar. Se o Santos empatar, tá? Então vamos lá, ó. A chance do Santos empatar é de 25%. Tá aqui, ó. Então, vou colocar aqui, 25%. Legal? E a partir daí, para a vaca ir pro brejo lá, pro Santos, teria que ou o Vasco ganhar, tá? Ou não ir, né? Porque se o Santos empata e o Vasco empata, o Santos vai para 44 pontos e o Vasco vai para 43 pontos. Então, só seria se o Vasco ganhasse. Então, o Vasco ganha. E a chance do Vasco ganhar do Red Bull Bragantino é 35,2%. Legal? Aí, o que acontece? O Bahia, se o Santos empatar, né, o Bahia só alcança o Santos se ganhar. Então, Bahia ganha também. A chance do Bahia ganhar, vamos ver aqui, ó, 27,4%. 27,4%. Agora repara que as três coisas têm que acontecer. Então, ó, 25% de chance do Santos, tá? 35,2% do Vasco e 27,4% do Bahia. Se eu quiser ter minha resposta em porcentagem, eu tiro esse 100 aqui e já dou a resposta em porcentagem. Fazendo as contas, calculadora na mão, eu vou ter aproximadamente 2,41%. Então guarda isso aí. A outra coisa que pode dar zebra aí pro Santos é se o Santos perder. Então, perder. Se o Santos perder, a chance do Santos perder é de 32,6%. Legal? Então tá aqui. O Santos perder, o que acontece? Se o Vasco ganha, 35,2%, o Vasco ultrapassa o Santos. Se o Vasco empata, ganha ou empata, o Vasco alcança o Santos, sendo que o Vasco tem um saldo de gols bem melhor do que o Santos. Então, bastaria o Vasco empatar. E a chance do Vasco empatar, QD, 30,6%. Repara aqui que a gente está falando uma coisa ou outra, ou seja, o Vasco ganha ou o Vasco empata. Então eu posso usar o princípio aditivo. Então, 65,8%. Tá? Isso quer dizer que o Santos perde? Ainda não, porque ainda tem que ver o jogo do Bahia. Tá? Porque, digamos que o Santos perca, o Vasco empate ou ganhe, o Vasco vai ultrapassar o Santos. Mas o Bahia teria que ultrapassar o Santos também. E bastaria ganhar, porque o Bahia teria 12 vitórias. E o primeiro critério de empate é o número de vitórias. Então o Bahia ganha. E a vitória do Bahia é de 27,4%. Então tem que multiplicar 32,6%. Porque são essas três coisas acontecer. O Santos perde, o Vasco não perde e o Bahia ganha, tá? Então, como eu estou falando é o princípio multiplicativo.
Tá? Repara que pode ser ou empate aqui, ou a perda do Santos aqui. Tá? Então, princípio aditivo. Então, vamos lá, 32,6% vezes 65,8% vezes 27. Aí eu não vou colocar aqui dividido por 100, vou colocar o dividido por 100 aqui. Fazendo essas contas, chegamos a 7,64. Então, 7,64 mais 2,41, vou mudar a cor para vocês não perderem de vista essa conta. Ó. 2,41 mais 7,64 chega a 10,5%. E você pode ver aqui, né, que o site botou 10%, o que é totalmente razoável, tá? Então, repara que eu não estou arredondando direitinho, seguindo os padrões matemáticos de arredondamento, então eu realmente tenho expectativa de que alguma coisa assim acontecesse. Legal? Ah, sim, outra coisa, tá? Opa, desculpa aí. Como esses três aqui já caíram, né? É fácil de ver pelo Goiás, né? Se o Goiás ganha, faz 38 pontos, não alcança sequer o Bahia, né? Então, esses três aqui já caíram. Então, você tem esses três times aqui na disputa. Repara que se você somar, tá? Como são 4 times de queda, 400% tem que estar distribuído aqui. Então, 100% vai estar distribuído aqui, ó. A soma desses aqui também tem que ser 100%. Agora, vamos lá, haja coração, tá? O que teria a acontecer para o Vasco cair? Tá? Bem, eu não tenho que fazer conta do Vasco ganhando, né? Porque se o Vasco ganhar, tá fora. Então, vamos pensar primeiro com o Vasco empatando. Vou começar aqui, botar em azul, né? Um empate. O Vasco empata, tá aqui, ó, 30,6%. Se o Vasco empatar, não adianta para o Bahia empatar. Tá? Só vai ter conta se o Bahia ganhar. Então, se o Vasco empata, vai para 43 pontos, Bahia empata, vai para 42 pontos, nada. Então, Bahia ganha. A vitória do Bahia tem a chance de 27,4%. Então, empate do Vasco aqui, vitória do Bahia. E, nesse caso aqui, a gente tem que levar em consideração o seguinte: se o Vasco empata e o Bahia ganha, se o Vasco empata, poderia ainda chegar ao Santos. Então, o Santos teria que necessariamente perder. Aí, para o Vasco cair, o Santos ganha. O Santos ganha, queria a vitória do Santos, está aqui, ó, 32,6%. Ou o Santos empata, 25%. Somando aqui, 57,6%. Tá? Então, a gente tem que, no caso de empate do Vasco, fazer essa conta aqui, ó, 30,6% vezes 27,4% vezes 57,6%. Aí eu não vou botar dividido por 100 aqui, vou botar o meu resultado dividido por 100 aqui. Fazendo essa conta, a gente chega a aproximadamente 4,83%. A outra desgraça que pode acontecer com o Vasco é o Vasco perder. Um Vasco perde. Para a derrota do Vasco, a chance é de
34,2%. Aí eu não tenho nem que me preocupar com o Santos, porque se o Vasco perde, vai exonerar o Santos aí, né? Então, vamos ver. O Vasco perde, o Bahia ganha ou o Bahia empata. A vitória do Bahia, 27,4%. E o empate do Bahia, 27,3%. 7, 14, vai 54,7%. Então a conta fica assim, ó. 34,2% vezes 54,7%, não vou botar aqui, vou botar o sinal de divisão por 100 aqui, fazendo essa conta aproximadamente 18,7%. Aí a gente soma aqui, ó, 18,7 mais 4,83. Então, isso aí vai dar aproximadamente 23,54%. Arredondou bastante coisa, né? Arredondou para 23%, vida que segue. Eu nem teria que fazer as contas do Bahia, porque bastava, ó, eu pego 100, subtraio do Santos, subtraio do Vasco, chega do Bahia, olha só. Como é que essa conta fica tranquila aqui, ó. 10 mais 23, 33. 100 para 33, 67. Legal? Só que, como se trata de um espaço didático, eu acho justo que a gente faça essas contas também para o Bahia, para a gente poder consolidar o conhecimento, combinado? Então vamos lá. Se o Bahia perde, já cai direto. Então Bahia, deixa eu começar. Bahia eu vou precisar de 3 cores aqui, né? Tricolor, né? Então Bahia, se o Bahia perder, já cai direto. Então não preciso fazer nem conta. 45,3%. Legal? Se o Bahia empata, deixa eu mudar a cor aqui. Falei que ia mudar a cor, deixa eu mudar a cor. Empata, o empate do Bahia está batendo 27,3%. Aí, o Bahia só cai se o Vasco ganhar. E a vitória do Vasco está batendo 30,6%. Ou se o Vasco, eu tô trocando, né? A vitória do Vasco está 35,2%. Ou o Vasco empata. Isso dá 30,6%. Como é uma coisa ou outra, princípio aditivo, 60,8%. Então, multiplicando aqui, 27,3% vezes 65,8%. Então, como eu não vou dividir por 100 aqui, já vou botar aqui, ó, resultado dividido por 100, já pensando em porcentagem. Aí a gente bate aqui em 17,96%. Então, vou ter que somar esses dois aí. E o que vai acontecer se o Bahia ganhar? O Bahia ganha. A chance do Bahia ganhar está em 27,4%. Então, para o Bahia ganhar e mesmo assim perder, o Vasco tem que ganhar. O Vasco teria que estar ali nos 35,2% de vitória. E
O empate também deixa de servir para o Santos. Então o Santos também tem que ganhar. Aí seria o caso dos 3 times ganharem, né? Então 32,6%. Então 27,4% e, então é multiplicativo, 35,2%, e 32,6%. Então vou botar o resultado em porcentagem aqui. O que dá, e caramba, praticamente pi, 3,14. Aí você somando 65,8 com 17, praticamente 18, com pi, 66,4%, arredondou para 67%. Então, tá aí, contas feitas, tudo explicadinho aí. Queria aproveitar esse espaço aí para falar 2 outras coisas, porque eu acredito que esse vídeo pode vir a ser popular. Primeiro, agradecer ao projeto do matemático, né, Marcelo Gêmea Arruda, com formação na USP. Como se trata aí de você falar de um time cair, né? Então botei o quadro O Grito, de Eduardo Munch, não sei se a pronúncia é essa, feito em 1893. Ontem eu recebi o e-mail da Passeio Direto dizendo que acabou a parceria lá, eles não vão mais manter a situação de produtor verificado de conteúdo. Então não usarei mais doravante o símbolo da Passeio Direto, mas a gente agradece a beça porque foi um espaço de divulgação do trabalho, da mesma forma que a gente agradece aí a plataforma do YouTube de ter chance de poder divulgar esse trabalho que a gente tem aí. E no mais aí, meu agradecimento a vocês por aturar o velho, que pensa em matemática quase o tempo todo e é apaixonado por futebol. Lembrando sempre que aqui a gente tem aula todo santo dia, pedindo para você deixar um like aí, compartilhar com os amigos se gosta do trabalho, com os inimigos se não gosta tanto assim. Drive na descrição do canal com um montão de recursos para te ajudar. E no mais, aquele enorme, aquele gigante, aquele abraço.